Então, vamos lá. Então, no encontro passado, nós falávamos da ideia de tempo da fronteira, né? Esse tempo da fronteira como sendo a propriedade emergente do encontro de vários tempos. A ideia de propriedade emergente, ela vem das chamadas ciências da natureza, né? E ela é para ajudar a entender que o todo é maior que a somatória das partes, né? Então, a ideia do todo é maior que a somatória das partes. O que é que isso significa? Significa dizer que o tempo da fronteira não é igual à somatória dos várias temporalidades e espacialidades que estão ali, né? Quando a gente fala de tempo da fronteira, nós não estamos falando da justa posição do encontro harmônico e amistoso entre vários tempos, o tempo do empresário, o tempo do agricultor familiar, o tempo do indígena, o tempo do seringueiro, o tempo do extrativista. A gente não está falando disso, a gente está falando da ideia de propriedade emergente, quer dizer, a partir do momento em que acontece a chegada do estranho, né, a partir do momento em que há a invenção do outro, né, há uma espécie de encontro e desencontro. E aí o tempo da fronteira, ele brota desse encontro e desencontro, né? Então, o chamado indígena, ele não vai ter mais o seu tempo tal como existia antes. E o chamado empresário também não vai ter mais o seu tempo tal como o chamado antes. Vai haver um processo de desencontro, e aí o tempo da fronteira é a emergência desse encontro e desencontro, né? Então, o tempo da fronteira, a gente pode dizer que ele é caleidoscópico. Ele é caleidoscópico, quer dizer, ele abrange, engloba vários tempos, nesse aspecto que está colocado. Então, ele abrange e ele engloba vários tempos, porque a fronteira ela vai ser aquele espaço como fala, da expansão da sociedade, né? E, sobretudo, porque a fronteira ela vem envolvida, ela vem embebida no discurso da ideologia da fronteira, né? Então, não existe fronteira sem ideologia da fronteira, né? Não existe fronteira sem a apresentação de um conjunto de vantagens comparativas, um conjunto de atrativos que estimulem as pessoas a migrar para aquele lugar, a se deslocar para aquele lugar, né? Se a migração é um componente da fronteira, a migração em si não inventa a fronteira, né? A migração em si não inventa a fronteira, ela é insuficiente para inventar a fronteira, porque as pessoas elas migram motivadas por determinadas situações, e aí é essa motivação que vai inventar a fronteira. Motivação que um dia, acho que foi semana passada, eu falei que era a ideia do maravilhoso, e também falei, recuperando a elaboração do João Pacheco de Oliveira, falava que a fronteira enquanto uma ideologia da fronteira, fronteira enquanto ideologia da fronteira. Tá? Muito bem. A fronteira, a fronteira enquanto ideologia, né, ela continua sendo atual. Ela continua sendo atual. Né? O Martins, se vocês lembram, o Martins aí vai dizer que a fronteira só acaba quando termina a situação de conflito e de confronto, né? Então, a Amazônia, ela ainda aparece, muitas áreas da Amazônia ainda aparecem como áreas de fronteira, áreas de encontro e desencontro, né? Esse discurso de fronteira, a ideologia da fronteira, ela, de certa maneira, ela está na ideia de um sentido de Amazônia, né? E pode dizer que a ideologia da fronteira ela vem acompanhada, ela
ou então ela está desde o primeiro momento em que começou a se falar de um sentido de Amazônia, né? Então, a fronteira, ela tem alguns elementos que eu penso que são fundamentais na apresentação dela enquanto fronteira, né? Primeiro, é que a fronteira, ela vem, um dos pilares da ideia de fronteira, em se tratando de Amazônia, né, a gente está refletindo a Amazônia, é a ideia de natureza enquanto fonte de recurso, né? Então, um dos pilares da ideia de fronteira é que a natureza é inesgotável, a natureza é uma grande fonte de recursos naturais, né? Veja, a gente não está mais falando de natureza no sentido de um corpo orgânico, um todo orgânico, né? A gente vai estar falando de parte desse corpo orgânico, né? Porque o recurso natural é uma parte da natureza, né? Então, quando tu fala em recurso natural, tu reduz a natureza a uma parte, e é justamente a parte que vai ser utilizada no processo produtivo, né? Então, quando fala recursos minerais, eu estou dizendo a parte mineral, recursos vegetais, a parte vegetal, recursos hídricos, a parte hídrica, recursos da biodiversidade. O problema é que a natureza, ela é um todo. Então, não existe minerais separados do solo, do subsolo, da floresta, dos recursos hídricos, é um todo. A natureza é sempre um todo, né? Quando fala natureza, fala sempre um todo indissociável, né? Porque a natureza, o princípio que prevalece é o do todo, né? O do todo, né? Já o dos recursos naturais, o que prevalece é o da parte, Então, quando eu falo recursos naturais, recursos minerais, eu parto do princípio que eu quero só aquele recurso mineral, né? Então, não importa que, para isso, eu tenha que retirar floresta, eu tenha que alterar o ecossistema do lugar, eu tenha que mexer nos quadros da flora e da fauna, eu tenha que alterar os quadros dos rios, isso não importa, né? Não importa, isso aí são as, entre aspas, externalidades, porque o fundamental é o recurso mineral, né? Então, a ideia de recurso natural, ela é profundamente limitadora, porque ela transforma a natureza num conjunto, ela concebe a natureza num conjunto de partes separadas, né? De partes separadas, muito parecido com aquele quadro nosso de geografia física que a gente aprendeu lá na quinta série, né? Quando a gente falava aspectos físicos de um local, a gente dizia clima, relevo, vegetação, estrutura geológica, né? Começava, por exemplo, tu queria traçar o panorama do lugar, tu começava localização, pontos extremos, aí o clima, relevo, vegetação, estrutura geológica, né? Tu pegava os compartimentos daquele lugar, como se aqueles compartimentos tivessem vida própria, e como se aqueles compartimentos não tivessem ligação entre si, e como se aqueles compartimentos pudessem ser trabalhados isoladamente, como se aqueles compartimentos não a ação num compartimento não trouxesse consequência para os outros lados. Tá? Então, é uma visão profundamente mecânica da natureza. Por que mecânica da natureza? Porque concebe a natureza que ela não tem vida, né? Por quê? Porque uma dos grandes discursos da modernidade foi o desencantamento do mundo. Então, o desencantamento do mundo, como diz o Max Weber, significa
tirar e implantar no mundo a racionalidade instrumental. A racionalidade instrumental. E começar a olhar as coisas pelo quanto elas podem me gerar. Né? É quase que o princípio do utilitarismo, mas é uma perversão do utilitarismo, porque nem o utilitarismo chegou nesse grau de perversidade. Né? Mas olhar a natureza como um recurso, isto é, como um meio para eu atingir determinado fim. Né? Não importa o dano que isso ocasione. Então, a modernidade, quando ela vai falar o desencantamento do mundo, ela vai desencantar a natureza, ela vai tirar a natureza de qualquer envoltório divino, ela vai tirar a natureza de qualquer envoltório de vida, ela vai tirar a natureza de qualquer envoltório de sacralidade. Né, de sacralidade. Ela vai somente considerar uma forma de vida, que é a forma humana. Ela vai só considerar um único direito, que é o direito humano. Então, árvore não tem direito, baleia não tem direito, urso polar não tem direito, lontra não tem direito, não tem direito. Por quê? Porque não tem consciência, só tem direito quem tem consciência. E só tem direito quem tem consciência, porque ao ter consciência eu posso reivindicar. Reivindicar a felicidade e reivindicar que não me agridam. Né? Então, a árvore não pode reivindicar, não me agridam, eu quero ser feliz. Né? A baleia não pode reivindicar, não me agridam, eu quero ser feliz, não quero sentir dor. Ela não pode fazer isso. Então, ela não tem consciência, então ela não pode reivindicar os direitos. Né? Então, o desencantamento do mundo institui essa concepção. Né? Ele retira todo e qualquer grau de sacralidade da natureza. Né? De sacralidade da natureza. E aí ele pega a sacralidade e coloca num cantinho. Aí essa sacralidade ele colocou num cantinho. Esse cantinho se chama igreja. Então, tu quer fazer um encontro com o sagrado? Então, vai na igreja. Né? Na igreja. Porque a natureza não é o lugar do sagrado. Né? Aí é por isso que vai se perseguir tanto as bruxas, por isso que vai se perseguir tanto as mulheres. Por quê? Porque as bruxas, elas vão o que é uma bruxa? É aquela que conhecia. E conhecia o quê? Que conhecia o tempo da natureza, que conhecia o tempo das lunações, que conhecia os equinócios, conhecia os solstícios, conhecia o princípio ativo das plantas, conhecia o princípio ativo das ervas, conhecia o princípio ativo de alguns óleos, conhecia os ciclos de reprodução, conhecia os ciclos femininos, ela conhecia isso. E ela conhecia os ciclos criacionais, ela conhecia o ritmo da natureza, ela conhecia, até porque a mulher é a única que conhece quem é o pai. Né? O homem não sabe se ele é pai, mas a mulher sabe quem é o pai. O homem não sabe, então ela tinha um conhecimento. Né? Ela tinha um conhecimento. Então isso era uma grande maldição. Por quê? Uma maldição porque a mulher, por ser mulher, né? E, sobretudo, por ter o conhecimento. Né? Então, quando ela vai para a floresta, por exemplo, e vai coletar ervas, por exemplo, quando vai fazer o chá, por exemplo, o chá dela, os banhos, as coisas que ela vai fazer, as orações que ela vai fazer de agradecimento, isso aparece como sendo heresia. Heresia. Por que aparece como sendo heresia? Porque o lugar do sagrado é a igreja, não é mais a natureza, não é mais o rio. Né? Não é mais o espírito da floresta. Então, isso é heresia. Né? Então, o desencantamento do mundo significa retirar da natureza qualquer ar de sacralidade. Então, Deus não está na natureza. Se Deus não está na natureza, então tudo é permitido. Né? É permitido transformar a natureza. Então, Deus não está na natureza, mas Deus criou a natureza. É um negócio muito interessante essa leitura. Deus não está na natureza, mas Deus criou a natureza. Para quê? Para servir o homem. Aí se faz uma leitura profundamente restrita do Gênesis, né? Do Gênesis, sobretudo, a partir do momento em que se apresenta a natureza para Adão e diz que Adão tem que nomear a natureza e colocar ela a serviço do homem. Né?
Então, se faz uma leitura profundamente restrita da natureza, né? Se retirando o grau de sacralidade da natureza e estabelecendo como o principal governante da natureza o ser humano e concebendo a natureza como um conjunto de recursos que vai servir o ser humano. Não, para entender? Né? E aí, então, toda e qualquer pessoa que se arvore a falar de direito da árvore, de direito dos animais, de direito dos outros seres, isso, ele é visto como louco, né? Como louco, né? Como louco, né? Como louco. Então, essa ideia, com essa ideia de natureza enquanto grande recurso que o colonizador chega aqui e quer perceber, né? Só que houve o desencantamento do mundo na Europa. Quando ele chega na América, quer seja o Cristóvão Colombo, quer seja os chineses, ou quer seja os templários, independente de quem chegou, nisso que hoje a gente conhece como América, ainda não tinha acontecido o desencantamento do mundo. Não tinha o desencantamento do mundo. Né? Tanto é que quando o governante lá dos Estados Unidos ele vai e quer comprar a terra lá do chefe lá, do chefe Apache, o chefe Apache fala para ele que é um negócio meio que absurdo vender a terra, porque a terra já estava lá antes dele, a terra vai continuar depois dele. Então, ele não comprou a terra de ninguém. A terra já estava ali, ele não produziu terra de ninguém. Né? Ele não produzia, estava lá, então não tem muito que lógica de vender. Né? Por quê? Porque o desencantamento do mundo, que vai ser o desencantamento da natureza e a transformação da natureza em recurso, ele vai promover um ato mágico que é justamente dar preço àquilo que só tinha valor. Né? Dar preço a algo que só tinha valor. Né? O que é, por exemplo, a fotossíntese ela tem valor, porque ela é imprescindível para a própria reprodução da vida. Né? Mas quanto vale a fotossíntese? A fotossíntese não tem preço. Né? Então, onde eu quero chegar? Antes, a natureza ela só tinha valor. Por que ela tinha valor? Porque, como posso dizer, o capitalismo ainda não tinha se apropriado da renda da terra. Tá? Quando surge o capitalismo e ele se apropria da renda da terra, o que ele vai fazer? Ele vai dar preço àquilo que antes só tinha valor. Né? Quando eu falo só tinha valor, eu não estou desprezando. Eu estou dizendo que o valor era tanto que não podia calcular em preço, não podia calcular em dinheiro. Né? Valor e preço são duas coisas diferentes. Né? Preço é o que tu dá para o trabalho humano. Né? Então, por exemplo, uma caneca, ela vale menos que um celular. Porque o trabalho necessário para fazer a caneca foi bem menor que o trabalho necessário para fazer o celular. Né? Então, o preço do celular é maior que o preço da caneca. Tá? Então, isso na teoria do valor-trabalho do Marx. Tá? Então, o preço é dado ao trabalho humano. Tá? Muito bem. Então, só tem preço aquilo que foi trabalhado pelo ser humano. E aí a pergunta é, quanto vale um alqueire de terra? Quanto vale um hectare de terra? Né? Aí começa a pergunta. Porque quem produziu o hectare de terra? Ninguém produziu. Tá entendendo? Mas aí se cria mágica e diz, não, tu tá me pagando não porque eu produzi, mas tu tá me pagando porque eu sou o dono. Então tu tá me pagando pelo uso daquele hectare de terra. Tá me pagando pelo uso. Né? Tá me pagando pelo uso na forma de dinheiro, na forma de produto ou na forma de bens. Tá? Então, o desencantamento da natureza, a transformação da natureza em recurso natural,
é também o processo de colar um preço àquilo que só tinha antes valor. Eu colo um preço àquilo que antes só tinha valor. Tá não para entender? Não é? Por que só tinha valor? Porque ainda não era colocado dentro do processo de produção do capital. Então, não tinha capitalismo. Com o capitalismo, nasce a apropriação da renda da terra em função do capital. Né, do capital. Né? Por isso que ao se apropriar do Brasil, né, o colonizador vai querer também dar preço ao lugar, à terra que está ali. Então, ele vai querer extrair dessa terra riquezas. Né? Por isso que ele vai conceber a terra não mais como terra, um bem sagrado, mas como meio de produção. Né? Meio de produção. Né? Então, esse é o primeiro ponto que está colocado na representação de fronteira. A ideia de natureza enquanto um recurso. Né? O segundo ponto que está colocado nessa ideia de fronteira é a ideia de vazio demográfico. Né? O vazio demográfico, a que me refiro, não é sinônimo de que tem pouca gente. Não é. O vazio demográfico é sinônimo de que não tinha cidade. Né? O colonizador quando vem da Europa, ele vem de um continente onde já havia cidades há muito tempo. Aí ele chega na América, ele chega na Amazônia, não tem cidade. O que tem? Tem tribos. Então, quando ele fala vazio demográfico, ele está dizendo precisamos construir cidades, precisamos construir o urbano, porque a cidade e o urbano, elas são o testamento e o testemunho das relações de poder, de quem comanda o espaço. A cidade e o urbano, elas são capazes de desenhar rugosidades espaciais que vão lembrar para as gerações quem é que comanda, de quem é o pedaço. Então, quando ele vai falar de vazio demográfico, ele vai reclamar, ele vai projetar no espaço a necessidade de construção de cidade, do urbano. O colonizador chega e, ao invés de vilas, ao invés de povoados, ao invés de cidades, ele se depara com um montão de tribos. Tribos, em grande parte, nômades. Tribos, em grande parte, que não tinham a característica de se fixar, de construir grandes cidades, como os incas, os maias, os astecas. Não tinha grande cidade. Tinham habilidade, eram agricultores, eram coletores, trabalhavam com cerâmica, conheciam muito da vida dos rios, mas só que não tinham necessidade, a cultura, o modo de vida deles, não chamava eles para a necessidade de se inventar cidades, por exemplo, grandes povoados. O que se tinha é tribo. Então, o colonizador ele vai trabalhar diligentemente para implantar um outro arranjo espacial, uma outra espacial no lugar. Ele não está mais interessado em tribo. Então, a primeira configuração espacial que ele vai implantar é a aldeia. Né? O que é a aldeia? A aldeia é um espaço demarcado pelo colonizador, onde vão conviver tribos, índios de tribos diferentes, algumas inimigas, outras amistosas, outras desconhecidas, e que passam a não falar mais o idioma normal, porque havia muito idioma trucado. Né? Vai haver muito idioma trucado, quer dizer, onde eu quero chegar? Entre os indígenas, quando faz o processo do aldeamento,
quando faz o processo do aldeamento, o processo do aldeamento também serve para tornar os índios quase que incomunicáveis. Né? Por quê? Porque eles vão passar o tempo todo na aldeia se estranhando. Né? Se estranhando porque é idioma diferente, se estranhando porque também pode ser tribos inimigas. Aí, com isso, é ponto para quem? Ponto para o colonizador, né? Que vai destribalizando o indígena e transformando ele em aldeão. Né? Aldeão quer dizer um conjunto de pessoas suscetíveis à disciplina. A disciplina de quem? Das missões religiosas. Né? Então, a aldeia ela vai ter um ritmo de trabalho, a aldeia vai ter um calendário de trabalho, vai ter uma rotina que não é mais a rotina da tribo. Então, a aldeia ela vai ser o lugar onde vai se gestar os primeiros caboclos da Amazônia, que vai se gestar os primeiros trabalhadores rurais da Amazônia, que vai se gestar os primeiros colonos, ou, se quiserem, camponeses. Né? Porque na aldeia eu vou ensinar a produção regular, o trabalho regular, o trabalho metódico em uma só atividade. Né? Eu vou ensinar isso para eles, dentro da aldeia. Então, na aldeia acontece o que o Foucault chama de corpos dóceis. Né? Corpos dóceis. Vai haver o processo de disciplinarização dos indígenas. Então, a disciplina aí significa incutir no indígena um saber e um fazer que são diferentes do processo tribal. E um saber e um fazer cujo comando está no colonizador, seja ele ordem religiosa, seja ele comerciante, como queiram. Então, o aldeamento ele vai ser o embrião de povoados, né? Porque a partir do momento em que há o aldeamento, há a formação de corpos dóceis, que vão se configurar na força de trabalho que vai edificar igrejas, que vai edificar portos, que vai edificar rua, que vai edificar prédios públicos, que vai tomar conta de fazendas, de plantações, de engenhos, enfim, que vai dar vida, que vai dar vida à configuração espacial que emerge a partir desse encontro. Né? Um aldeamento não quer dizer que os chamados indígenas eles foram pacíficos, né? Eles assistiram tudo na passividade, e também não quer dizer que os indígenas eles foram vítimas do processo, né? É contado muito a ideia de que o colonizador chegou, impôs, dominou, né? Que dominou, mas o colonizador só conseguiu o sucesso no empreendimento dele porque ele contou com apoio indígena. Né? Porque ele chegou na Amazônia, havia tribos indígenas que brigavam entre si. Né? E também os colonizadores, eles brigavam entre si. Né? Não vamos esquecer que tanto indígena quanto colonizador são seres humanos. E esse ser humano, ele traz dentro de si contradições, e essas contradições elas dão origem a tensões, disputas, conflitos territoriais. Então, o colonizador ele só consegue chegar empreender a empresa colonizadora porque ele vai contar com apoio dos indígenas. Ele vai contar com apoio de muitos lideranças indígenas, né? Porque é essa liderança indígena, esse apoio indígena, que vai explicar para o colonizador qual é a madeira que pode fazer embarcação, qual é a madeira que pode fazer casa, ou qual é o rio onde tem mais densidade de peixe,
qual é a parte do rio que dá para estabelecer um porto, qual é a parte do rio que é navegável, qual é a parte do rio que não é navegável, né? O Baena, no ensaio coreográfico do Grão-Pará, ele mostra isso muito bem, né? O colonizador, ele se apropria desse saber fazer do indígena, para saber qual é a árvore, qual é a árvore que tu pode fazer chá e qual é a árvore que vai te envenenar. O colonizador se depara com uma cultura que ele nunca viu, com árvores que ele nunca viu, com animais que ele nunca viu, com peixes que ele nunca viu, com solos que ele nunca viu. Então, ele tem que contar com esse saber fazer do indígena. Ele vai assimilar esse saber fazer do indígena. Sem esse saber fazer do indígena, ele não constrói nada. Ele não constrói nada. É esse saber fazer do indígena, por exemplo, é por meio desse saber fazer do indígena que ele vai descobrir, por exemplo, o cacau. Vai transformar o cacau numa grande riqueza. Que ele vai descobrir a borracha. E vai transformar a borracha numa grande riqueza. Né? Que ele vai descobrir outros minérios. Ele vai descobrir, por exemplo, as madeiras para engenharia naval. Né? Ele vai descobrir, por exemplo, a importância do grude da gurijuba, por exemplo, na confecção de um tipo de mistura com cinza que vai ser parecido com cimento. Então, o forte do castelo, o forte do presépio, a própria igreja de Santo Alexandre, por exemplo, ou então lá o museu, a Igreja da Sé, o Museu de Santo Alexandre, são construções que foram edificadas quando não tinha cimento. Né? Elas vão ser edificadas à base do grude de Gurijuba, que era de alto valor comercial. Era de alto valor comercial. Quem vai dizer isso? É o indígena. Então dizer que o indígena foi vítima não é bem assim. Dizer que o colonizador... Porque, assim, quando a gente fala de produção do espaço, a gente tem que tirar um pouco esse juízo moral de querer contar a história como vencedores e vencidos, ou perseguidores e perseguidos. Não funciona muito bem assim. Sabe? Ninguém é santo e ninguém é demônio. Né? Os dois têm asinhas e rabinhos. Então, não dá para dizer que foi o bem contra o mal e que o colonizador foi somente o mal e o índio foi somente o bem vítima. O negócio é muito mais complicado com isso. Tá entendendo? Não dá para dizer, o colonizador veio e arrasou aqui. Ele arrasou, mas tem que dizer, o colonizador, com a ajuda de determinadas tribos indígenas, operou esse ponto aqui. Né? Acho que eu já falei no outro encontro. Numericamente, os indígenas eram muito maiores. Conheciam cada caminho e descaminho da terra firme, da floresta, dos rios. Vocês acham que se todos os indígenas em uníssono, todas as tribos em uníssono fossem contra o colonizador, vocês acham que o colonizador colonizava? Não colonizava mesmo. Só colonizou porque ele estabelece relações de contato com o indígena para trazer o indígena para o lado dele. Para o lado dele. Tá? Então, esse aldeamento ele vai ser o laboratório de formação dos corpos dóceis, como diz o Foucault, lá no Vigiar e Punir. Obviamente que Foucault não estudou os indígenas, né? Mas ele vai falar dos corpos dóceis, que é um conceito que ele trabalha. Né? Então, esses corpos dóceis, aí eles vão trabalhar, vão ser a mão de obra que vai edificar o povoado, que depois vai dar origem à vila, depois vai dar origem à cidade de Belém, e de outros cantos. Tá? Então, muitos aldeamentos deram origem a povoados, que deram origem a vilas, que deram origem a cidades. Tá? Santarém, Abaetetuba, Cametá, Belém, Juruti, Marabá, sabe? Altamira, muitos, sabe? Vão ter esse processo. Eu não estou dizendo que é uma linha reta. Eu não estou dizendo que da tribo para o aldeamento, para o povoado, para a vila, para a cidade. Não estou dizendo isso. Tá?
muitos aldeamentos faliram, não chegaram a povoados. Muitas vilas, muitos povoados faliram, não chegaram a vilas, e assim por diante. Tá? Então, não era um negócio de linha reta, mas é só para dizer que quando se fala de espaço vazio, se fala vazio de vila, vazio de civilização, vazio da urbanidade, vazio da cidade. É esse vazio. Não pode se restringir à ideia de vazio demográfico. Dizer que era vazio demográfico é ser tautológico, é fazer apologia do óbvio, fazer apologia do óbvio, sabe? Não era isso. Então, agora, a ideia de vazio demográfico, ela tá umbilicalmente associada à ideia de natureza enquanto fonte de recurso. Por quê? Porque é na cidade que o centro comercial se estabelece. E esse centro comercial, ele vai circular os produtos que são construídos a partir da apropriação dos recursos naturais. Entende? Então, cidade e recursos naturais andam juntos. Que na cidade se estabelece o mercado, onde vai circular os recursos naturais, isto é, a natureza mercadoria. Tá? Muito bem. Está dando para acompanhar? Está dando para entender o raciocínio? Um terceiro ponto desse construto chamado fronteira é que se eu tenho recursos naturais em abundância e se eu tenho um espaço ainda carente de cidades e do urbano, o que eu preciso para potencializar duas coisas? Força de trabalho, migrante. Tá? Então, quando eu falo recursos naturais abundantes, espaço que ainda precisa de cidade, então estou dizendo, venha imigrante, eu estou oferecendo duas condições vantajosas e atrativas de movimentos migratórios. Aí eu estou, com isso, acenando para que haja movimentos migratórios que se desloquem para esse lugar onde tem recursos naturais em abundância e carência de cidade. Tá? E aí, então, por isso que na história da Amazônia enquanto fronteira, os movimentos, o estímulo a movimentos migratórios é muito intenso. Né? Então, se você vê, por exemplo, o Samuel Benchimol, naquele trabalho dele sobre formação social, cultural e econômica da Amazônia, ele vai contar a história da Amazônia a partir das correntes migratórias. Vai falar a chegada do português, a corrente migratória do português, do espanhol, do inglês, né, do libanês, do japonês, né? Então, é sempre em busca do maravilhoso. Né? E aí vai mostrar o que cada corrente migratória dessa deixou de presente para a Amazônia. Ele vai mostrar isso, como cada corrente migratória dessa, que herança ela deixou. Ele vai mostrar isso muito bem. Né? Por quê? Porque esses dois elementos do discurso de fronteira, né, que é a ideia de recursos naturais abundantes e a ideia de espaço que carece de cidade e do urbano, né? Então, isso aí estimula movimentos migratórios. Então, o migrante ele vem para estabelecer um novo povoado. Sabe? Ele vem motivado por N coisas, desde dos movimentos messiânicos, como fala o José Souza Martins, até a busca do Eldorado, a busca do maravilhoso, a busca de riqueza, ele vem motivado. Tá? Muito bem. Então, as correntes migratórias, elas mostram quanto a fronteira atrai. Falar em fronteira é falar em atração de migração. Espaço que atrai migrante. Né?
por essas duas primeiras condições que eu falei. É fonte de recursos naturais e é um espaço ainda a ser construído. Ainda a ser construído. Né? Muito bem. Aí, então, eu tenho os três elementos basilares da ideia de fronteira. Né? Da ideia de fronteira. Eu tenho a recursos naturais abundantes, baixa densidade demográfica, que vai se reverberar num baixo nível de cidade e do urbano. Isso vai ocasionar fortes movimentos migratórios, né? Muito bem. Aí, essas três coisas, elas vão se juntar numa coisa chamada região, né? Aí, essas três coisas, essas três elementos discursivos, eles vão inventar a Amazônia enquanto uma região. Eles vão inventar a Amazônia enquanto uma região. Tá? Eles vão inventar a Amazônia enquanto região. Eles vão inventar, quer dizer, a Amazônia passa a ser uma fração do território nacional extremamente atrativa. Atrativa. Né? O problema é que essas três coisas, elas vão existir durante muito tempo. Mas elas só começam realmente a atrair mesmo, né, quando o Estado ele traz para si a responsabilidade de inventar a Amazônia enquanto fronteira. Quando ele traz para si a responsabilidade de inventar a Amazônia enquanto fronteira, aí sim ele começa a inventar isso que a gente chama hoje de Amazônia. Que até antes, na economia da borracha, até no período até mesmo na Segunda Guerra Mundial, o que eu tinha antes era Amazonas. Amazonas, colocações de borracha, os seringais, as várias localidades. Eu não tinha uma entidade chamada Amazônia. Né? É somente a partir da Constituição de 46, quando, no artigo lá 199, lá, é colocado que o governo federal tem que dedicar 3% dos seus recursos para a valorização econômica da Amazônia. Então, em 46, depois da Segunda Guerra, né, depois da Segunda Guerra, em 46, a Constituição ela vai se dar conta da necessidade de um plano de valorização econômica para a Amazônia. E essa valorização começa com o estabelecimento de 3%, segundo a Constituição, de 3% dos recursos nacionais para direcionar para a Amazônia. Né? Entre o que estabeleceu a Constituição em 46 até a implementação disso, vai demorar o quê? De 46 a 53, vai demorar 7 anos. Por quê? 53? Porque 53 é quando nasce a SPEVIA, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Então, havia um recurso, mas nós tínhamos que ter um plano. E se tem um recurso e tem um plano, a pergunta é: quem vai fazer a gestão desse plano? Aí nasce, então, a SPEVIA, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Valorização econômica no sentido de que como é que eu vou administrar aqueles 3% de recursos que estabelece a Constituição lá de 46.
Aí, então, nesse momento, o plano, quando se fala superintendência do plano de valorização econômica da Amazônia, aí começa a pergunta, mas vem cá, a Amazônia abrange até onde? A Amazônia compreende o quê? Abrange até onde? Aí inventa-se a Amazônia, né? Inventa-se a configuração espacial da Amazônia, que é mais ou menos da Amazônia Legal, que vai incorporar o norte do Mato Grosso, o norte de Goiás, vai incorporar o oeste um pouco oeste do Maranhão, né? Aí começa toda uma briga de governadores, de deputados e senadores para incluir o seu pedaço naquela formato de região, o que significa receber incentivos fiscais. Né? E é a Espévia, né, que vai inventar inicialmente a Amazônia, que vai promover a primeira invenção da Amazônia enquanto fruto do planejamento do desenvolvimento. Então, a Espévia, ela vai colar a ideia de fronteira à ideia de desenvolvimento, e de desenvolvimento regional. E aí, então, a Espévia, ela vai ser a primeira a promover a ideia de região, e, sobretudo, a ideia de desenvolvimento regional. Então, se eu promovo a ideia de região e de desenvolvimento regional, eu começo a promover uma espécie de metadiscurso. Eu começo a dizer, então, que o desenvolvimento ele vai chegar em todos, ele vai chegar para todos e todos vão tirar uma fatiazinha desse desenvolvimento. Todos vão ser beneficiados com esse desenvolvimento. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar inclusão social, ele vai gerar infraestrutura, ele vai gerar melhoria no sistema de transporte, informação, comunicação, circulação de bens, de pessoas, de mercadorias. Né? Então, todos, direta ou indiretamente, serão afetados por esse desenvolvimento promovido pela Sudã. Então, o discurso de desenvolvimento, quando ele gruda, quando ele se junta à ideia de região, então ele passa a ideia de que o desenvolvimento regional ele é profundamente democrático. Ele é democrático porque ele vai abranger, ele vai incorporar todos os segmentos da sociedade. Ninguém ficará de fora. Deixa eu ligar aqui o carregador. Ele vai passar essa ideia de que ninguém ficará de fora. Todos serão contemplados com maior ou menor intensidade pelo desenvolvimento. Né? E aí, então, o desenvolvimento, ele aparece com o seu componente profundamente ideológico, né? Porque é da natureza dele. Né? Eu estou falando de desenvolvimento regional e eu estou falando de desenvolvimento regional sob o signo do capitalismo. Então, não vamos esquecer que o capitalismo é uma relação social. Tá? Então, quando o bloco no poder, por exemplo, ele implementa uma construção de portos, de aeroportos, de ferrovias, tá? Ele está implementando um conjunto de sistemas que vai contribuir para a reprodução do capital. Né? Reprodução do capital, isso significa dizer o seguinte, que a sociedade, a partir daquele conjunto de objetos técnicos, ela vai trabalhar mais ainda para a reprodução do capital. Né? E ela vai trabalhar para a reprodução do capital, e é muito interessante que ela vai estar pensando que a reprodução do capital é a mesma coisa que o benefício para ela. Né? É um negócio muito interessante. Então, por exemplo, em 2005, por esse, acho que foi 2005,
Quando eu fui para Juruti, a primeira vez, né, para ir para Juruti antes da Alcoa, tinha que pegar avião, vai para Santarém, aí tinha que pegar, de certa maneira, um horário em que chegasse em Santarém e fosse direto para o barco. Senão, era só no dia seguinte. Aí, o barco vai de Santarém para Juruti, geralmente 12 horas. Sai 6 da tarde, chega geralmente 6 da manhã. Tá? Muito bem. A partir da Alcoa, o que é que a Alcoa faz? Ela coloca lanchas. Aí a lancha de Santarém para Juruti vai demorar entre 4 e 5 horas. Né? E aí, a lancha foi colocada, sobretudo, para facilitar a rapidez da circulação de funcionários da Alcoa, executivo e funcionário. Mas ela atende só essas pessoas? Não. Ela atende toda a sociedade. Entendem? Então, por isso que o discurso do desenvolvimento, ele parece ser democrático. Né? Quando estabelece, por exemplo, a alça viária, né? A alça viária, né? Que é um conjunto de estradas, de pontes, que vai ligar, por exemplo, que vai permitir com que de Belém vá direto para o porto de Vila do Conde, por exemplo, sem passar pelo rio. Quando faz isso, facilita a circulação de bens, de pessoas e de mercadorias, independente dessas pessoas circulem em relações capitalistas ou não. Certo? Então, por isso que o desenvolvimento aí, ele deve ser entendido como desenvolvimento. Desenvolvimento, quer dizer, ele passa a envolver o lugar com lógicas que não são mais somente a do lugar, são lógicas de lugares de cada vez mais com escalas distantes, comandos distantes. É nesse aspecto aí que se chama desenvolvimento. Tá? E aí, quando fala desenvolvimento regional, significa dizer o quê? Significa que a produção do espaço ali passa a ser explicada, passa a ser traduzida, não mais pelo que acontece no estado do Pará, não mais pelo que acontece no Brasil, mas pelo que acontece no mundo. E é a partir da ideia de desenvolvimento regional, sobretudo colocada pela Espévia, que a Amazônia ela vai se configurar como uma fronteira mundo. Porque é a partir da Espévia que começa a Amazônia a se abrir para o mundo em termos de grandes projetos minero-metalúrgicos, de produção de energia, de produção agropecuária, de produção madeireira. Né? Então, é a partir da Espévia que vai começar isso daí. A partir da Espévia, associada à ideia de desenvolvimento regional, que vai começar a se inventar a ideia de Amazônia enquanto fronteira. Sobretudo fronteira agrícola. Inventar por dentro do Estado, tá? Porque desde que a Amazônia nasce, ela nasce sob o signo da fronteira. Mas, a partir da Espévia, o Estado ele vai incorporar esse discurso de fronteira e vai propagandear o discurso de fronteira. Isso fica muito claro a partir do PIN, que é o Programa de Integração Nacional, e que isso vai ser traduzido na Amazônia pelos Planos de Desenvolvimento da Amazônia. Né? Os PDAs, eles vão traduzir o PIN, que é o Programa de Integração Nacional. E o que é que o Programa de Integração Nacional dizia? Ele dizia, é preciso desenhar um só Brasil. Né? Uma das ações do PIN, que é o Programa de Integração Nacional, foi, eu preciso construir Brasília. Eu preciso construir Brasília, e eu preciso que de Brasília eu tenha a conexão com todo o Brasil. Aí, a partir do PIN, nasce Belém-Brasília. Aí, a partir do PIN, nasce toda uma malha rodoviária que vai fazer com que Brasília se transforme numa espécie de core, coração do Brasil, e, a partir daí, tudo que passa pelo Brasil vai passar por Brasília.
não é? A maioria dos voos passa por Brasília. Quem vai para passa por Brasília, né? Então Brasília passa a ser o centro. Aí está o PIN, né? Que é o de Integração Nacional, que nesse momento concebe a necessidade de colocar a Amazônia, né, dentro da divisão territorial do trabalho. Por quê? Porque reconhece que, historicamente, a dinâmica da Amazônia foi voltada para o mundo, né, e é preciso agora, de certa maneira, a presença maior do Estado, né? E a fronteira, a ideia de fronteira, da Amazônia enquanto fronteira, ela se reforça, sobretudo, a partir dos PDAs. Dos PDAs. Então, por exemplo, a ideia dos PDAs, eles vêm muito bem colocar a ideia de homens, homens, homens sem terra para terra sem homem, né? Então, vem colocar a Amazônia como fronteira agrícola, como fronteira da mineração, como fronteira agroenergética, né? Então, eles vão inventar a Amazônia como fronteira, né? Então, os planos vão inventar a Amazônia como fronteira e, sobretudo, baseada na ideia de recurso natural, né? A Amazônia como sendo uma infinidade de recurso natural, né? Então, isso vai acontecer. A primeira parte dessa história é a criação da Espévia, né? Da Espévia. Então, a Espévia é a primeira tentativa de fomentar o discurso desenvolvimentista na Amazônia, né? O discurso desenvolvimentista, né? Que antes apenas se ensaiou, por exemplo, a partir da década de 30, no Centro-Sul, o discurso desenvolvimentista ele foi muito forte, né? Porque o que é que o discurso desenvolvimentista ele vai dizer? Ele vai dizer que o Brasil tem que sair da condição agrário exportador, tem que sair da condição de sociedade agrária e ser urbano industrial. Então, a chamada Revolução de 30, com Vargas, ela vai ser uma revolução onde vai ter uma alteração na composição do bloco do poder, né? Com Vargas, o que é que eu tenho? Com Vargas, eu tenho a ascensão da burguesia industrial e o declínio da oligarquia agrária. Não que a oligarquia agrária saiu do bloco do poder, a oligarquia agrária nunca saiu do bloco do poder. E é pelo fato de nunca ter saído do bloco do poder, é que no país a gente nunca teve reforma agrária, né? Porque a oligarquia agrária está sempre no bloco do poder, porque o nosso capitalismo ele é um capitalismo rentista, né? É um capitalismo rentista, é um capitalismo que ele nasce da concentração de terra e da estrutura desigual dessa terra. Ele nasce disso. O dia em que essa estrutura desigual de terra, em que essa concentração de terra for obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo, nesse dia teremos reforma agrária, ou nesse dia não teremos mais a oligarquia agrária no bloco do Estado. Né? Enquanto, em pleno século XXI, o Estado se orgulhar de ter no setor agrário exportador o seu principal o principal gerador de superávit primário ou de PIB, enquanto acontecer isso, isso é a prova inconteste de que a oligarquia agrária compõe o bloco no poder. O bloco no poder. Mesmo agora ela sendo pop. Mas com Getúlio Vargas, ela sai de lá. Né? Ela sai da hegemonia. E quem assume a hegemonia é a burguesia urbano-industrial. Aí, quando essa burguesia urbana-industrial assume, o Estado ele chama para si a condição de agente empreendedor das condições infraestruturais necessárias ao processo de industrialização do país. Né? Então, a partir do Vargas, tu tem a criação de todo um conjunto de indústria de base. Né? O que é indústria de base? Indústria de base é a indústria que gera indústria. Né? O que é industrialização? É indústria gerando indústria.
O Pará é industrial, mas ele não é industrializado. No Pará tem indústria, mas não tem industrialização, porque não tem indústria que gera indústria, né? Então, o Centro-Sul ele tem industrialização, porque ele teve indústria que gera indústria, né? Indústria que gera indústria. E quem vai fazer isso? Vai ser o Vargas. Então, o Estado ele vai criar siderurgia, metalurgia, Petrobras, Vale do Rio Doce, o Estado vai criar CNPq, o Estado vai criar um conjunto de ações que vão criar condições infraestruturais para as indústrias de base, né? Indústria de base, para que essas indústrias possam gerar outras indústrias. Então, aí está o desenvolvimentismo. Tá? Só que isso não chegou na Amazônia. Não chegou nem em 30, não chegou nem em 40, não chegou nem em 50. Para não dizer que não chegou em 50, na Amazônia tem a Belém Brasília. Né? E a Espévia tinha a ideia de desenvolvimentismo, mas ela só tinha a ideia, mas ela não tinha ação. Né? Então, quando é que o desenvolvimentismo, na forma de criação de infraestrutura, né, de estradas, de rodovia, de ferrovia, né, de indústria, quando é que esse desenvolvimentismo ele vai, de fato, implementar? Né? Ele vai implementar. É a partir da Sudã. É a partir da Sudã e da Operação Amazônica. Porque a partir da Sudã e da Operação Amazônica, baseado na ideia de fronteira que até aqui eu falei para vocês, se desenha a lógica dos grandes projetos. Aí, mais uma vez, os grandes projetos, eles chegam na Amazônia não por conta de um arranjo de política desenvolvimentista do Centro-Sul, mas sim por conta de um arranjo na Divisão Internacional do Trabalho. Que no encontro passado eu falei da crise do petróleo. É a crise do petróleo que traz os grandes projetos para cá. Né? É o Japão reformulando a sua matriz de produção de alumínio primário. É isso que traz ao Brasil Norte para cá. É isso que traz Tucuruí para cá. É isso que traz, por exemplo, a Carajás para cá. Né? É isso que traz as políticas desenvolvimentistas. Né? Que baseado... O eixo desenvolvimentista é baseado em quê? Estrada e energia. Aí, a partir de 66, as cidades na Amazônia, elas vão surgir não mais à margem dos rios, mas elas vão surgir à beira de estrada. A partir de 66, não tem mais nenhuma cidade na Amazônia que surgiu à margem de rio. Não tem. É só a margem de estrada. Tá? A margem de estrada. Tá? Ou então a margem de lago, como no caso lá do Lago do Itucuruí. A margem do Lago do Itucuruí vai surgir. Né? Mas é um ato eminentemente desenvolvimentista. Tá? E é interessante que esse desenvolvimentismo de natureza profundamente autoritária é o que está na época militar de 64 até 88. E vai estar lá o desenvolvimentismo. Tá? Ou melhor, o desenvolvimentismo nunca saiu do paradigma da Sudã. O problema é que a partir do momento em que o Lula assume, o Lula ganha, no bloco do poder vai se fortalecer um outro discurso, que não é só o desenvolvimentismo, é o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável, o paradigma dele é garantir a sustentabilidade do modo de produção capitalista. O desenvolvimento sustentável é aquele que vai rezar a cartilha da Eco 92 e que a Eco 92, assim como em Estocolmo em 72, foi um momento onde o capital parou para dizer assim, olha, nós temos que repensar as bases do processo produtivo, porque sem natureza não tem recurso natural, e sem recurso natural não tem processo produtivo. Tá? Então,
o desenvolvimento sustentável de socialista ele não tem absolutamente nada, de comunista ele não tem absolutamente nada. Tá? Não tem absolutamente nada. Ele é o capitalismo verde mesmo. Tá? Isso é ruim? Não. Isso é bom? Também não. Nós não estamos falando do que é bom e do que é ruim, nós estamos apenas dizendo que é inadmissível, nós estamos apenas dizendo que o desenvolvimento sustentável ele prega pela sustentabilidade do processo produtivo. Tá? Então, é o desenvolvimento sustentável que começa a ligar a luz amarela do processo produtivo capitalista. Sobre o paradigma do desenvolvimento sustentável, ele vai dizer bem assim, olha, capitalismo, tu está em crise. E uma das tuas crises é a matriz energética. O Elmar, um sociólogo alemão chamado Elmar Altvater, o Altvater vai escrever um livro belíssimo chamado O Fim do Capitalismo Tal Como o Conhecemos. E o Altvater vai dizer que uma das crises, que a crise que vai, digamos assim, pegar, que vai arrebentar com o capitalismo é a crise da matriz energética. Se o capitalismo não repensar a sua matriz energética, ele vai se arrebentar, porque a matriz energética que sustenta o capitalismo é o combustível fóssil, e esse combustível fóssil ele é limitado. Então, o capitalismo ele precisa repensar a sua matriz energética se ele quiser sobreviver. O que é isso? É um achado do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, dentro do bloco do poder, o Lula traz a Marina para ser ministra do Meio Ambiente. Né? A Marina para ser ministra do Meio Ambiente. Né? Só que, ao mesmo tempo, o Lula, quando ele estabelece, quando ele ganha, ele há muito tempo tinha abandonado um projeto de Brasil. Ele queria um projeto de poder. Né? Então, quando ele quer um projeto de poder, ele dá origem a um populismo, né, que a literatura chamou de lulismo. O que é esse populismo? Esse populismo está dizendo assim, olha, eu não quero brigar com o empresário, eu não quero brigar com sem terra, eu não quero brigar com sem teto, eu quero paz e amor, eu quero agradar a todo mundo. O problema é que ninguém agrada a todo mundo. Que uma ação que tu faz para agradar um setor, tu vai prejudicar outro. Tá? Então, isso é muito claro nas políticas do governo Lula. Né? Nas políticas do governo Lula. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para mostrar um pouco uns cartogramas dessas políticas aqui. Tá? Então, vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode gritar se está ouvindo? Sim, professor, estamos vendo. Sim, estamos vendo. Então, bora lá. Olha, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Onde que eu posso colocar aqui para aparecer? Eu tenho áreas protegidas aqui, esse mapa de áreas protegidas. Né? Então, aqui eu tenho reserva biológica, reserva ecológica, reserva extrativista. Né? Eu tenho estações ecológicas, parques, florestas. Aqui eu tenho só terras indígenas. Aqui eu tenho terras indígenas por densidade de povoamento. Aqui eu tenho terras arrecadadas pelo INCRA. Aí aqui eu tenho conflitos envolvendo conservação ambiental e infraestrutura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentro do bloco do poder, ao mesmo tempo que eu tenho a vertente desenvolvimentista, cujo lema é estrada e energia, do outro lado, eu tenho a vertente ambientalista, que diz SNUC, conservação ambiental, demarcação de terra quilombola, demarcação de terras indígenas, demarcação de assentamento. Então, aí tem o conflito, os dois se chocam. Né? Então, eu tenho conflitos de alta densidade, de média densidade e de baixa densidade. Né?
Então, esse viés conflitante fica muito claro, por exemplo, quando eu vejo os cartogramas do PAC, né, que é o programa do Lula, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Né? O que o PAC faz? Né? O Lula ele vai querer ser uma espécie de Juscelino do século XXI, né? Juscelino do século XXI. Então, ele pega todos os grandes projetos ministeriais que estavam engavetados lá, projetos relacionados à infraestrutura, e ele pede para desengavetar esses projetos. Aí, com isso, nasce o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Né? Então, são projetos de investimentos em aeroportos, são projetos de investimento em geração de energia, são projetos de investimento em transmissão de energia, são projetos de investimento de irrigação, são projetos de investimento em rodovias, são projetos de investimento em ferrovia, são projetos de investimento em portos, são projetos de investimentos em hidrovias, né? São projetos de investimento em transporte, são projetos de investimento em ligação intermodais, né? Então, são projetos que vão entrar em contradição e que vão ampliar esses conflitos que nós falávamos anteriormente aqui, entre conservação ambiental e infraestrutura. Né? E foram esses conflitos aqui que fizeram, aí eu estou parando de compartilhar a minha tela, esses conflitos que fizeram que houvesse a primeira grande baixa do governo Lula, que foi a saída da Marina. E a Marina não se contentou só em sair. Ela saiu e aí ela foi fazer oposição ferrenha à perspectiva desenvolvimentista. Né? Desenvolvimentista. Né? E o Lula ele vai insistir nessa perspectiva desenvolvimentista, né? E ele vai passar essa perspectiva desenvolvimentista para a Dilma, né? Só que como a Dilma ela era profundamente técnica, ela não era política, né? Ela vai sofrer o golpe, ela vai sofrer o impeachment, né? Aí depois assume o governo atual, né? E nesse governo atual a gente não consegue delimitar se a perspectiva é desenvolvimentista ou se a perspectiva é do desenvolvimento sustentável. A gente não consegue ainda delimitar, né? Por enquanto, o que a gente consegue delimitar é que há uma perspectiva muito grande de favorecimento à ampliação do agronegócio, né? E, sobretudo, a produção de commodity. Né? Então, o que eu tentei mostrar para vocês é como é que esse discurso, o discurso de fronteira, ele vai ser apropriado pelo Estado e vai se transformar em política de Estado. Né? E é interessante exemplificar do Lula, porque o Lula, ao mesmo tempo que tem o PAC, ele também tem, ele ao mesmo período que faz o PAC, ele faz o Programa Amazônia Sustentável. Né? Aí, justamente, há as contradições. Né? Então, essas contradições no bloco do poder, elas vão ser insustentáveis, e elas vão fazer com que a primeira baixa do governo, que no caso é a Marina. Tá? Muito bem. Agora eu passo a palavra para vocês. O que vocês acharam disso que a gente está falando até aqui? Alguma pergunta? Professor, está me ouvindo? Boa tarde. Queria só fazer um comentário bem breve. Está dando para escutar? Sim, sim. É o seguinte, um outro dia eu até me arrisquei um período aí atrás de fazer um trabalho sobre a questão da fronteira na Amazônia, né?
E aí é muito comum que a gente entenda que a fronteira na Amazônia ela tem uma conotação muito mais clara a partir da década de 60. Inclusive, alguns estudos sobre isso. Eu lembro da aula passada que você disse que se a gente entender que a fronteira, ela parte do princípio de uma intervenção externa, né? A gente, no caso na Amazônia, nas condições pré-existentes, a gente entende, então, que essa fronteira é muito mais, o tempo dela é muito mais diversificado do que a gente imagina, né? As relações são muito mais complexas. Então, a gente entende aí a fronteira, como você está querendo colocar para a gente, a fronteira como um processo histórico, que se deu desde a chegada do colonizador, né? E aí, assim, na aula passada, a gente verificou um pouco sobre essa questão da discussão da chegada do colonizador. Hoje também você fez essa avaliação. Só que me parece muito confuso a gente avaliar uma fronteira numa perspectiva histórica e numa perspectiva mais contemporânea. São muitas informações e o processo de formação da Amazônia ele é muito complexo, né? Não dá para a gente dizer assim, ó, foi assim que aconteceu no passado e até agora está assim. Eu queria, assim, você costuma falar sempre em uma espécie de demarcação temporal que é a década de 60. Inclusive, nos seus estudos, você entende que o meio técnico científico informacional ele é um pouco mais visível na Amazônia a partir da década de 70, o meio técnico, né, a partir da década de 60. E aí eu tenho uma dúvida, gostaria que você pudesse esclarecer sobre isso. Como é que a gente pode avaliar essa fronteira antes e depois de 60? Se é realmente o elemento da técnica que faz a diferença, ou tem algum elemento interno, né? Claro que a técnica também tem a ver com o elemento interno, mas algum elemento interno que contribui para que a gente não possa dizer assim, ó, é só quem vem de fora que vem trazendo essa nova mentalidade de fronteira. De que maneira, internamente, a gente pode dizer que houve aquela ideia que você estava falando, né? Que não é só o colonizador, não é as coisas de fora só que vêm que fazem a mudança, né? De que maneira a gente pensa essa relação, esse aspecto mútuo da fronteira hoje, relacionando aspectos internos e externos? Olha, por exemplo, quando a gente fala em fronteira, a gente fala um conceito, né? Um conceito, né? E os conceitos, eles têm essa propriedade analítica de observar diferentes tempos, né? Desde que esses tempos, eles têm os elementos desse conceito. Então, quando a gente pegou o texto do Martins para falar de fronteira, né? O que é o grande mote do Martins? É o encontro. A fronteira é o encontro e o desencontro de temporalidades de modos societais diferenciados. Tendo isso em conta, nós podemos, sim, olhar a fronteira desde a chegada do colonizador até o dia de hoje. Ela é um conceito atual. Agora, é um conceito atual, mas não quer dizer que os processos são os mesmos. É um conceito atual, mas não quer dizer que os processos são os mesmos. Então, por exemplo, a partir da Aspévia, o conceito de fronteira ele vai ser praticamente esposado pelo Estado. Até antes da Aspévia, o conceito de fronteira ele era muito mais promovido, digamos assim, pela iniciativa privada, pelo colonizador, pelas companhias de comércio, de comércio, né? E aí, então, o que eu posso dizer? Que sendo um conceito e tendo essa característica que eu falei, eu posso olhar assim no século XVII, à luz do fronteiro, XVIII, XIX, XX, só que os processos, eles mudam, né? Então, no texto do Martins, ele vai dizer bem assim, olha, quando o Pierre Monben fala de frente pioneira, ele está observando um processo interno do Brasil, né? Um processo interno que era justamente a marcha para o oeste.
Era a marcha para o oeste de que fala o Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, havia a marcha para o oeste, que era a expansão da economia do café nesse período, por exemplo, né? Quando Darcy Ribeiro fala das frentes de expansão, ele está falando da chegada da civilização no meio indígena. São duas coisas diferentes. Os dois falam de fronteira, mas os dois veem aspectos diferentes, o Martins vai falar. Mas os dois conceitos, tanto de frente pioneira quanto frente de expansão, eles têm em comum uma coisa, que é o encontro, né? Que é o encontro, né? O encontro é com o diferente, o encontro com o diferente, né? O encontro com o diferente. Muito bem. Quando falo, por exemplo, e aqui eu vou ter oportunidade, eu acho que no próximo encontro, talvez na sexta-feira eu fale dessas periodizações aqui nessa aula, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala meio natural, né? Quando eu falo meio natural, por exemplo, e que meio natural a gente acredita que é de 1616 a 1966, a gente fala que estruturalmente eu tenho um movimento que não se alterou, né? Eu tenho a hegemonia de um movimento, mas a hegemonia de um movimento não quer dizer que a produção do espaço tenha sido homogênea. Mas isso eu vou falar na próxima sexta-feira. Foi boa a tua pergunta, porque eu vou elaborar uma exposição desse processo de periodização para mostrar como é que a ideia de fronteira ela é constante, ainda que os processos, a substância dela seja diferente. É um conceito que dá para pensar a Amazônia desde a chegada até hoje, né? Mas ainda que os processos sejam diferentes, né? Foi bom que eu vou falar isso na sexta-feira, né? Alguma outra pergunta, gente? Vocês estão calados? Vocês estão assustados? O que é que está acontecendo? Eu, no meu caso, estou calada, absorvendo muitas coisas e anotando, né? É só uma observação, eu acho que fica bem interessante quando o senhor coloca a questão dos exemplos, né? Quando o senhor fala sobre o governo do Lula, com a questão dos ministros, que foi utilizado, dos programas, eu acho que fica bem mais claro, né? Para a gente entender essa questão dessa diferenciação. Então, é só essa minha colocação, o resto estou anotando e adquirindo. Sim. Então tá. Professor, a ideia dos vazios demográficos ainda é muito reproduzida até hoje nas escolas, né? E eu confesso que eu já tinha lido um livro, não me lembro agora o autor, sobre essa visão do vazio demográfico, não como poucas pessoas morando no lugar, mas como falta de urbanização, o senhor falou, né? Sim. Falou, estava falhando, eu não entendi direito. Mas o que a gente observa é que até dentro mesmo da geografia, a gente ainda escuta essa ideia do vazio demográfico enquanto número de pessoas, não necessariamente relacionado à urbanização. Mas a minha pergunta em relação a isso existe um grau de urbanização? Quer dizer, tem que ser completamente ou muito urbanizado para que a gente não ache que seja um vazio demográfico? Ou só quando a cidade realmente, o senhor falou da aldeia, né? Se transforma em urbano completamente. Não sei se o senhor está entendendo a minha pergunta. Existe um grau de urbanização? Porque a ideia de vazio demográfico ela é ideológica. Está entendendo? Então, tu fala assim, vazio demográfico é ideológico, né? Então, ele sempre vai dar margem para a ideia de ocupação, né? O vazio demográfico sempre vai dar margem para a ideia de ocupação, para a ideia de que sempre está vazio, né?
Então, por exemplo, se eu comparo Belém com Tóquio, eu vou dizer que Belém é vazio demográfico. Que Belém é vazio demográfico. Então, é sempre um componente ideológico, né? Mas a gente vai aprimorando, a gente vai colocando mais elementos no debate. Tá? Muito bem. Eu vou colocar um ou dois textos lá para vocês, para ainda acompanhar um pouco essa ideia do planejamento, né, do planejamento. Eu acho que na sexta-feira eu falo dessa periodização, né, da ideia de como é que a ideia de fronteira ela vem acompanhando, e a gente depois fala um pouco, começa a olhar um pouco os planos de desenvolvimento, né, os planejamentos, né, como é que a Amazônia foi pensada nessas políticas de planejamento. A gente começa a pensar isso. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Tá? Bom final de tarde para vocês. Até sexta-feira. Tudo de bom. Ok, obrigado, professor.